Imagine Jerusalém sendo sacudida não por terremotos, mas pelas orações fervorosas de uma igreja corajosa e cheia do Espírito Santo. Enquanto lá fora se multiplicam ameaças e oposição, lá dentro, irmãos e irmãs se unem em uma só voz, rendendo seus corações ao Senhor e buscando força para permanecer firmes. Assim era a igreja de Jerusalém, perseverante, mesmo diante das maiores provações. Renunciando à própria zona de conforto e sendo capacitados pelo Espírito, esses seguidores de Cristo não recuavam. Pelo contrário, oravam com intensidade, testemunhavam com ousadia e davam ao mundo um exemplo vivo de uma igreja verdadeiramente relevante. Eu sou o professor Azeniel, e nesta lição 4, uma igreja cheia do Espírito Santo, vamos entender como essa capacitação do alto faz toda a diferença. Descobriremos que, sem o poder do Espírito, a igreja não teria suportado as provas, nem cumprido sua missão. Veremos também que uma igreja cheia do Espírito impacta seu tempo, ora com fervor e proclama o Evangelho com ousadia. E tudo isso está registrado em nosso texto áureo, que nos mostra o resultado do clamor e da fé daquela comunidade. E tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo, e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Atos capítulo 4, versículo 31. O versículo destaca mais um momento marcante na vida da igreja primitiva. E tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Esse episódio ocorre após os primeiros sinais de perseguição à igreja. Pedro e João haviam sido presos e ameaçados por anunciarem Jesus ressuscitado. Ao serem libertos, os discípulos reuniram-se para orar, buscando coragem diante das dificuldades. Deus respondeu de maneira poderosa. O local onde estavam tremeu. Todos foram cheios do Espírito Santo e receberam ousadia para continuar proclamando o Evangelho, mesmo em meio à oposição. Assim vemos a importância da oração, da comunhão e do poder do Espírito Santo para a missão da igreja. Não apenas manter a fé, mas proclamá-la de maneira destemida e transformadora. Concluindo o texto áureo, daremos continuidade com a verdade prática. Uma igreja cheia do Espírito Santo suporta aflições, ora com poder e ousa no testemunho cristão. Acabamos de ver, através do texto áureo, o quanto ser cheio do Espírito Santo é fundamental para a igreja. Agora, olhando para a verdade prática, percebemos como essa experiência se reflete no nosso cotidiano. Quando a igreja é guiada e fortalecida pelo Espírito, ela tem condições de enfrentar as dificuldades sem perder a esperança, buscar a Deus com orações sinceras e cheias de fé, e também testemunhar sobre Jesus com ousadia, mesmo diante de desafios. Ou seja, a presença do Espírito Santo transforma a comunidade cristã, dando-lhe coragem, perseverança e poder para cumprir sua missão no mundo. Após refletir sobre a verdade prática e compreendermos as suas aplicações, é fundamental conhecermos os objetivos dessa lição. No primeiro tópico, vamos identificar as características de uma igreja cheia do Espírito Santo, destacando sua perseverança em meio às provações. No segundo tópico, vamos analisar a importância da oração com poder na vida da igreja. E por fim, no terceiro e último tópico, vamos demonstrar como a ousadia espiritual fortalece a pregação do Evangelho. Introdução. Nesta lição veremos como uma igreja cheia do Espírito Santo se comporta. A partir do capítulo 4, versículo 24 ao 31 do livro de Atos dos Apóstolos, encontramos uma das principais marcas que caracterizam a igreja de Jerusalém, a perseverança. Essa perspectiva sobre o agir do Espírito em uma comunidade nos leva a examinar como os primeiros crentes lidavam com oposições, transformando momentos de crise em oportunidades de fortalecimento coletivo através da oração e da confiança mútua. Nesse cenário, surge uma resiliência que vai além da força humana, inspirando-nos a cultivar a mesma atitude diante das adversidades cotidianas,
sempre ancorados na presença divina que nos capacita a avançar. Agora explique para os seus alunos. A Igreja de Jerusalém nos ensina que quando temos o Espírito Santo, não desistimos facilmente. Mesmo quando enfrentamos problemas ou pessoas que não gostam da nossa fé, continuamos firmes, orando e confiando em Deus. Uma igreja perseverante é capacitada para dar testemunho de sua fé, mesmo que em meio ao fogo da provação. 1 Pedro capítulo 4, versículo 12. Diz assim o versículo 12: Amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse. Quando uma igreja permanece firme diante das provações, torna-se evidente que ela está sendo fortalecida além de suas próprias capacidades, evidenciando o agir do Espírito Santo em seu meio. Essa perseverança não apenas resiste ao sofrimento, mas transforma cada dificuldade em oportunidade de testemunho autêntico e inspirador. Viver a fé mesmo sob pressão revela ao mundo a diferença que Deus faz em nossa vida, mostrando que a verdadeira força vem do alto. Agora, explique para os seus alunos. Quando a igreja enfrenta momentos difíceis e ainda assim continua mostrando o amor de Jesus, todo mundo percebe que a fé dela é verdadeira. Assim, Deus usa até as provações para mostrar seu poder através de nós. Essa igreja suporta as provações porque é cheia do Espírito. Por causa do Evangelho, ela renuncia seu próprio bem-estar e não aceita ficar na zona de conforto. Quando a presença do Espírito Santo guia uma igreja, ela ganha coragem para enfrentar desafios e não se contenta com comodidade. O compromisso com o Evangelho faz com que as prioridades mudem. Os interesses pessoais ficam de lado e o desejo de obedecer a Deus passa a ser maior que o de buscar conforto. Assim, cada membro se dispõe a viver para servir, mesmo quando isso exige sacrifícios, mostrando que o propósito de Cristo está acima de qualquer facilidade. Agora explique para os seus alunos. Uma igreja cheia do Espírito não pensa só em si mesma. Ela faz escolhas difíceis por amor a Jesus, ajudando quem precisa e saindo do lugar seguro para fazer o que é certo. Na verdade, sem a capacitação do Espírito, o corpo de Cristo não suporta as provas para cumprir sua missão no mundo. É a ação do Espírito Santo que sustenta e fortalece a igreja diante dos desafios da vida cristã. Por mais esforçados que sejamos, nossas forças humanas têm limites, e cedo ou tarde nos sentimos incapazes de perseverar por conta própria. É nesse ponto que o Espírito capacita o corpo de Cristo, dando ânimo, coragem e poder para que a missão continue, mesmo em meio às maiores dificuldades. Só com essa força sobrenatural conseguimos permanecer firmes e cumprir aquilo que Deus nos confiou. Agora, explique para os seus alunos. A igreja não consegue fazer a vontade de Deus sozinha. É o Espírito Santo que dá forças e coragem para enfrentar as dificuldades e continuar ensinando sobre Jesus para o mundo. Outra marca. Uma igreja cheia do Espírito Santo é a sua capacidade de orar com poder e, por isso, impactar o mundo ao seu redor. Quando a oração se torna uma prática viva, em uma comunidade conduzida pelo Espírito, ela não apenas fortalece quem ora, mas transforma tudo à sua volta. Uma igreja assim busca direção e poder diretamente de Deus, e suas intercessões passam a mover situações, tocar vidas e abrir caminhos onde parecia impossível. Esse tipo de oração não se limita a pedidos individuais. Ela alcança cidades, famílias e nações, mostrando que Deus ouve e age de modo surpreendente. Por meio dessa conexão com o céu, a igreja se torna instrumento de mudança e esperança para o mundo. Agora, explique para os seus alunos. Quando a igreja ora de verdade com o coração ligado a Deus, coisas incríveis acontecem. Pessoas são abençoadas, problemas são vencidos e até quem está longe sente a diferença, porque Deus responde com poder. Essa oração fortalece a igreja, capacita-a a testemunhar de maneira eficaz. Da mesma forma, uma igreja cheia do Espírito Santo é marcada pela ousadia para proclamar o Evangelho com poder, e por isso
se tornar relevante para o mundo. Quando a igreja ora com propósito e desejo sincero de servir, recebe do Espírito Santo não só força interior, mas também coragem para anunciar a mensagem de Jesus sem medo. Essa ousadia faz com que o testemunho cristão ultrapasse barreiras, levando esperança onde antes havia dúvida ou indiferença. Assim, uma comunidade sensível à direção de Deus não apenas mantém suas convicções, mas impacta o contexto em que está inserida, tornando-se voz de transformação e instrumento de relevância diante das necessidades à sua volta. Agora explique para os seus alunos. Quando a igreja busca a Deus em oração, ela fica mais corajosa para falar de Jesus, mesmo se enfrentar dificuldades. Por isso, acaba sendo respeitada e ouvida por mais pessoas, fazendo diferença de verdade no mundo. Concluindo a introdução, vamos dar início ao primeiro tópico. Uma igreja perseverante. Tópico 1. Suporta o sofrimento. Subtópico 1.1. Após sua pregação junto à Porta Formosa, Pedro e João são levados presos. Atos capítulo 4, versículo 3. E, posteriormente, ameaçados por pregarem o nome de Jesus. Atos capítulo 4, versículo 17. Diz assim, versículo 17. Mas, para que não se divulgue mais entre o povo, ameacemo-los para que não falem mais nesse nome a homem algum. Situações como essa revelam o custo real de seguir fielmente a missão de Cristo. Mesmo diante da prisão e das ameaças, Pedro e João não recuaram ou se intimidaram. Eles nos mostram que, para uma igreja cheia do Espírito Santo, a oposição não é motivo de desistência, mas uma oportunidade de permanecer firme no propósito. Experiências de confronto e perseguição acabam evidenciando a coragem e a fidelidade que só podem vir de quem está fundamentado em Deus, tornando o testemunho ainda mais autêntico diante das pessoas. Agora, explique para os seus alunos. Pedro e João sabiam que obedecer a Deus podia trazer problemas, mas mesmo assim continuaram firmes. Eles confiaram em Deus mesmo quando foram presos e ameaçados por falarem de Jesus. Foi dito a eles que não falassem nem ensinassem no nome do Senhor. Atos capítulo 4, versículo 18. Vamos para a referência em destaque, versículo 18. E chamando-os, disseram-lhes que absolutamente não falassem, nem ensinassem, no nome de Jesus. Continuando a leitura. A ordem era clara, mas os apóstolos estavam dispostos a pagarem o preço de não segui-la. Diante dessa proibição explícita das autoridades, os apóstolos optaram por obedecer a Deus, em vez de ceder à pressão humana. Essa decisão revela como a fidelidade ao chamado de Cristo exige coragem para enfrentar consequências e não abrir mão dos princípios do Evangelho. Mesmo sabendo dos riscos, eles preferiram assumir o custo da obediência, mostrando que o compromisso com a missão supera qualquer medo ou ameaça vinda do mundo. Agora explique para os seus alunos. Os apóstolos sabiam que seguir a Jesus poderia trazer problemas, mas mesmo assim escolheram continuar obedecendo a Deus sem medo do que poderiam sofrer. Eles suportariam tudo por amor a Jesus. Agiam com perseverança. Isso só foi possível porque Pedro, que falava por si e pelos demais apóstolos, havia sido cheio do Espírito Santo. Atos capítulo 4, versículo 8. No versículo 8, lemos o seguinte: Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: Principais do povo e vós, anciãos de Israel. A disposição dos apóstolos em enfrentar qualquer dificuldade sinaliza uma fonte de força que vai além da vontade própria. É o Espírito Santo que enche seus corações e os capacita para permanecerem firmes. Pedro expressa essa coragem não apenas por si mesmo, mas como representante de todos que foram transformados pelo Espírito. Isso deixa claro que a perseverança genuína e o amor a Jesus não nascem de nossos esforços, mas do poder de Deus atuando na vida de quem se entrega totalmente à sua direção. Agora, explique para os seus alunos. O segredo para Pedro e os outros discípulos não desistirem era que eles estavam cheios do Espírito Santo.
Ele dava forças para continuarem firmes, mesmo enfrentando grandes desafios. O tempo verbal do grego usado no versículo 8, tendo sido cheio, demonstra que o apóstolo, que já havia sido batizado no Espírito Santo no Pentecostes, Atos capítulo 2, versículo 4, foi revestido novamente do poder do alto. Agora, acompanhe comigo o versículo 4. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Esse detalhe no texto original destaca uma verdade importante. A experiência com o Espírito Santo não se limita a um momento único no passado. Mesmo depois de Pedro ter sido cheio do Espírito no Pentecostes, ele recebe uma nova capacitação diante de cada desafio. Isso mostra que o revestimento do alto é contínuo, renovando a força e a coragem dos servos de Deus conforme a necessidade de cada situação. O Espírito Santo está sempre pronto a fortalecer e renovar quem se mantém disponível para a missão que Deus confia. Agora explique para os seus alunos. Pedro não ficou forte só porque viveu algo com Deus lá atrás. Sempre que precisava, o Espírito Santo enchia ele de novo, dando força para vencer cada desafio daquele momento. Uma igreja continuamente cheia do Espírito suporta as provas e o sofrimento. Quando a presença do Espírito Santo é uma realidade constante na vida da igreja, ela recebe força e estabilidade para enfrentar até as situações mais difíceis. Essa comunhão renovada dia após dia traz conforto e coragem, tornando possível superar adversidades sem perder a esperança ou a fidelidade. Assim, a perseverança diante das lutas não é fruto apenas do esforço humano, mas do relacionamento vivo e contínuo com Deus, que sustenta e fortalece a igreja em todo o tempo. Agora explique para os seus alunos. Se a igreja busca a presença do Espírito Santo todos os dias, ela aguenta firme nos momentos de dificuldade. É Deus quem dá força para passar pelos momentos difíceis sem desistir. Aqui encerramos o subtópico sobre suportar o sofrimento. Agora vamos iniciar o próximo. Não negocia seus valores. Subtópico 1.2. Quando a classe sacerdotal intimou os apóstolos e lhes deram ordem expressa para que eles não falassem nem ensinassem no nome de Jesus, a resposta dos apóstolos foi: diante de uma proibição direta das autoridades religiosas, os apóstolos demonstraram firmeza e integridade ao responder sem hesitação. Em vez de cederem à pressão dos líderes, reafirmaram seu compromisso inabalável com a missão confiada por Cristo. Esse posicionamento revela como uma igreja cheia do Espírito permanece fiel à sua fé, mesmo sob ameaças ou perseguições, entendendo que obedecer a Deus é sempre o primeiro e mais importante dever. Agora explique para os seus alunos. Quando os líderes tentaram impedir os apóstolos de falarem de Jesus, eles não ficaram com medo, nem mudaram de ideia. Eles sabiam que anunciar o Evangelho era o mais importante. Julgai vós se é justo diante de Deus, ouvir-vos antes a vós do que a Deus. Atos capítulo 4, versículo 19. Em outras palavras, os apóstolos afirmaram que não negociariam a sua fé. A resposta dos apóstolos deixa claro que a obediência a Deus está acima de qualquer ordem humana, mesmo quando isso gera conflito com autoridades ou pressões sociais. Essa postura corajosa demonstra convicção e integridade. Eles não estavam dispostos a abrir mão dos princípios e valores do Evangelho para agradar pessoas ou evitar consequências. Esse exemplo nos desafia a sermos firmes na fé, escolhendo agradar a Deus acima de tudo, mesmo que isso nos coloque em situações difíceis ou exigentes. Agora explique para os seus alunos. Os apóstolos mostraram que seguir Jesus era mais importante do que obedecer a ordens que iam contra a vontade de Deus. Preferiram enfrentar problemas do que deixar de fazer o que é certo. Não abririam mão dos valores da fé que haviam recebido, pois eles são inegociáveis. A certeza de que os princípios do Evangelho não podem ser trocados ou adaptados, mesmo sob pressão,
reflete o compromisso profundo dos apóstolos com aquilo que aprenderam de Cristo. Essa fidelidade revela que, para uma igreja cheia do Espírito, os valores bíblicos permanecem firmes diante de qualquer desafio. Optar pela integridade espiritual, recusando-se a negociar o que é essencial, inspira a comunidade a permanecer fiel e a impactar o mundo demonstrando a diferença entre convicção verdadeira e compromissos passageiros. Agora, explique para os seus alunos. Os discípulos preferiram manter os ensinamentos de Jesus, mesmo que isso trouxesse dificuldades. Eles sabiam que vale mais seguir a vontade de Deus do que buscar facilidades ou se ajustar ao que o mundo pede. Uma das marcas de uma igreja que perdeu ou está perdendo o poder do Espírito é a sua aceitação de princípios e práticas que afrontam as Escrituras. Quando uma comunidade começa a tolerar atitudes ou ideias que contradizem a palavra de Deus, isso é um sinal claro de afastamento da verdadeira direção do Espírito. O poder espiritual não se mantém onde há concessões aos valores do mundo ou abandono do que é inegociável na fé cristã. Essa abertura ao erro fragiliza a igreja, dilui suas convicções e prejudica o testemunho diante da sociedade. É fundamental lembrar que a vitalidade e relevância da igreja dependem justamente de sua fidelidade às Escrituras e à ação viva do Espírito Santo no dia a dia. Agora, explique para os seus alunos. Quando uma igreja começa a aceitar coisas erradas e vai deixando de lado o que a Bíblia ensina, ela perde sua força e deixa de ser exemplo do amor de Deus para outros. Isso mostra que não está mais ouvindo o Espírito Santo como deveria. Aqui concluímos o subtópico sobre não negocia seus valores. Agora vamos iniciar o próximo. Está convicta de sua fé. Subtópico 1.3. Uma igreja cheia do Espírito Santo está convicta de sua fé. Não se apoia em suposições, mas em fatos. Atos capítulo 4, versículo 20. No versículo 20, lemos o seguinte: porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. A certeza que caracteriza uma igreja guiada pelo Espírito Santo não nasce de impressões vagas ou sentimentos passageiros, mas de experiências reais e da manifestação concreta da presença de Deus. Quando a fé está alicerçada em fatos, como as ações e milagres vivenciados pelos primeiros cristãos, cresce uma confiança profunda que não se abala diante de dúvidas ou pressões externas. Viver assim faz com que cada membro da igreja tenha convicção firme em sua caminhada, pois reconhece, na prática, o agir do Senhor. Essa postura fortalece o testemunho, inspira segurança aos que convivem com a igreja e mostra que seguir a Cristo é uma decisão baseada em fundamentos sólidos, não em incertezas. Agora explique para os seus alunos. A igreja cheia do Espírito Santo acredita de verdade porque vê Deus agindo no seu dia a dia. Não é uma fé inventada ou sem provas, mas baseada nas coisas que Deus faz e já fez. Os primeiros cristãos não apenas ouviram sobre Deus, mas também testemunharam suas obras. A experiência dos primeiros seguidores de Jesus foi marcada por evidências claras do agir divino em seu meio. Eles não se baseavam apenas em relatos ou tradições recebidas, mas conviviam com milagres, curas, sinais e manifestações que confirmavam o cuidado e poder de Deus entre eles. Essa vivência direta fortalecia a fé, gerava convicção profunda e fazia com que o testemunho deles impactasse profundamente a comunidade. Ao testemunharem as obras de Deus, esses cristãos mostravam ao mundo que suas palavras eram sustentadas por fatos e não apenas por ideias ou sentimentos. Agora explique para os seus alunos. Os cristãos do começo não só ouviam sobre o que Deus podia fazer, eles realmente viam e experimentavam o poder de Deus agindo de verdade, o que tornava a fé deles ainda mais forte. Quando Filipe pregou em Samaria, os samaritanos se convenceram porque ouviam e viam os sinais que Filipe fazia. Atos capítulo 8, versículo 6. Acompanhe comigo no versículo 6. E as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia,
porque ouviam e viam os sinais que ele fazia. O relato do ministério de Filipe em Samaria ilustra como o testemunho cristão ganha força quando a mensagem é acompanhada por evidências visíveis do agir de Deus. Os samaritanos não apenas ouviram as palavras de Filipe, mas também presenciaram sinais e milagres que confirmavam sua pregação. Esse encontro entre fé e experiência prática gerou uma convicção que ultrapassava o mero discurso, despertando no povo o desejo de conhecer mais sobre Deus. A presença ativa do Espírito Santo, manifestando-se através dos sinais, mostrou que o Evangelho transforma a realidade e oferece prova concreta do amor e do poder de Deus. Agora, explique para os seus alunos. O povo de Samaria acreditou em Deus, porque além de ouvir sobre Jesus, eles viram milagres acontecendo. Isso fez com que eles tivessem certeza de que a mensagem era verdadeira e que Deus estava mesmo agindo ali. Alguém já disse que Deus é plenamente obedecido no céu, porque lá ele é visto, enquanto na terra, muitas vezes, é desobedecido por ser apenas ouvido. Essa reflexão destaca o contraste entre a experiência celestial e a realidade terrena em relação à obediência a Deus. No céu, a presença de Deus é clara e incontestável, despertando uma obediência imediata e total. Já na terra, onde a presença de Deus não é visível aos olhos, as pessoas frequentemente vacilam e têm dificuldade em obedecer apenas ouvindo sua voz. Essa ideia nos faz pensar sobre o desafio de viver pela fé, confiar e obedecer, mesmo sem ver. Isso exige sensibilidade espiritual, confiança na palavra e um relacionamento profundo com Deus, que nos incentiva a buscar uma obediência sincera, mesmo diante das incertezas do mundo. Agora explique para os seus alunos. No céu, todos obedecem a Deus porque veem quem Ele é todos os dias. Aqui na terra, precisamos aprender a obedecer mesmo sem ver Deus, confiando no que ouvimos da Sua palavra. No entanto, a Igreja cheia do Espírito não apenas proclama a palavra, mas também manifesta a obra de Deus. Romanos capítulo 15, versículo 18 e 19. Jesus foi poderoso tanto em palavras quanto em obras. Lucas, capítulo 24, versículo 19. No versículo 19, lemos o seguinte: E ele lhes perguntou: Quais? E eles lhe disseram: As que dizem respeito a Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. A vitalidade de uma igreja cheia do Espírito se expressa de forma equilibrada. Ela não apenas anuncia o Evangelho com fidelidade, mas também revela, por meio de suas ações, a presença ativa de Deus entre seu povo. Esse equilíbrio era visível em Jesus, que não só ensinava com autoridade, mas confirmava suas palavras por meio de obras transformadoras. Da mesma forma, uma comunidade cheia do Espírito vive uma fé que se faz notar, através de milagres, mudanças de vida, cura de relacionamentos e uma prática do amor que faz diferença real no mundo. Se o discurso é importante, as obras confirmam a verdade dessa mensagem, mostrando que Deus ainda age hoje por meio de sua igreja. Agora, explique para os seus alunos. Jesus não só falava sobre Deus, mas também fazia coisas incríveis que provavam sua mensagem. A igreja, quando está cheia do Espírito Santo, também mostra através de atitudes e milagres que Deus está presente. Aqui concluímos este tópico. Agora vamos dar continuidade ao próximo. Uma igreja que ora com poder. Tópico 2. Orando com propósito. Subtópico 2.1. Observamos na oração do capítulo 4, versículo 24 ao 30, de Atos dos Apóstolos, que os crentes oram para que Deus seja glorificado por meio de um evangelismo de poder. Ao analisar a oração da igreja primitiva, percebemos que o maior desejo dos primeiros cristãos não era apenas proteger a si mesmos, mas que a grandeza de Deus se tornasse visível através da proclamação do Evangelho. Eles buscavam um testemunho que confirmasse com sinais e resultados o poder transformador do nome de Jesus. O foco não estava nas necessidades pessoais,
mas em viver de maneira que Deus fosse reconhecido por todos como Senhor e Salvador. A oração, portanto, se torna um canal para pedir ousadia, direção e capacitação, sempre com o propósito de que as ações da Igreja apontem para a glória de Deus no mundo. Agora, explique para os seus alunos. Na oração dos primeiros cristãos, vemos que o mais importante para eles era mostrar ao mundo quem Deus é, através de milagres, coragem e vidas transformadas. Eles pediam força para evangelizar, mas sempre pensando em como Deus seria honrado com isso. Eles oraram com um propósito e por isso foram específicos. Não foi, portanto, uma oração vaga. A clareza e o objetivo presentes na oração dos primeiros cristãos demonstram um entendimento profundo da vontade de Deus. Eles sabiam exatamente o que pedir, porque estavam alinhados com a missão de Jesus e desejavam que suas orações fizessem diferença concreta. Ao invés de palavras genéricas, eles apresentaram pedidos claros, mostrando que a verdadeira fé envolve conversar com Deus de maneira aberta, honesta e direcionada. Essa atitude reflete confiança de que Deus ouve cada detalhe e se importa com cada necessidade apresentada, especialmente quando está conectada aos propósitos do reino. Agora, explique para os seus alunos. Os primeiros cristãos não apenas oraram de qualquer jeito. Eles falaram para Deus exatamente o que precisavam e desejavam, mostrando que sabiam o motivo da oração e confiavam que Deus responderia. Nela, eles oraram para que Deus exercesse a sua soberania e agisse por meio deles, dando-lhes poder para testemunhar do Senhor Jesus. A oração da igreja primitiva revela uma postura de entrega total à vontade de Deus. Em vez de buscar proteção pessoal ou fugir das dificuldades, eles pediram que Deus continuasse agindo, mostrando seu poder através das suas vidas. O desejo deles era serem instrumentos eficazes nas mãos do Senhor, mesmo em tempos de oposição. Ao depender da soberania divina, reconheceram que o verdadeiro impacto do Evangelho só acontece quando Deus dirige e capacita cada ação, tornando o testemunho sobre Jesus algo vivo, ousado e transformador. Agora, explique para os seus alunos. Os primeiros cristãos não pediram apenas coisas para eles, mas pediram que Deus usasse suas vidas, dando poder e coragem para falar de Jesus a todos. Eles confiavam que, com a ajuda de Deus, poderiam fazer diferença no mundo. Nesse sentido, o propósito da oração foi para que Deus fosse glorificado na resposta. Ao buscar a intervenção divina, os primeiros cristãos direcionaram seus pedidos com o objetivo maior de exaltar a Deus em tudo. Eles não colocaram suas vontades em primeiro lugar, mas desejaram que cada resposta de oração servisse para revelar a grandeza e o poder do Senhor diante de todos. Essa motivação mostra maturidade espiritual. Quando oramos visando a glória de Deus, nossas intenções se alinham com o verdadeiro propósito do Evangelho, e assim, nossas vidas e testemunho apontam para Ele, não para nós. Agora explique para os seus alunos. Os cristãos oravam para que, quando Deus respondesse, todos pudessem ver como Ele é maravilhoso. O mais importante era que as pessoas reconhecessem e louvassem a Deus por tudo o que acontecesse. Aqui concluímos o subtópico sobre orando com propósito. Agora vamos iniciar o próximo. Orando em unidade. Subtópico 2.2. E ouvindo eles isto, unânimes levantaram a voz a Deus. Atos capítulo 4, versículo 24. A concordância de Strong explica que a palavra unânimes vem do termo grego homotimadon, que significa um grupo de pessoas agindo com o mesmo propósito e em total harmonia. Esse conceito de unanimidade mostra a força da Igreja quando todos compartilham um mesmo desejo e se unem em busca de um objetivo maior. O termo homotimadon indica mais do que estar juntos fisicamente. Aponta para uma sintonia de corações e intenções diante de Deus. Essa unidade foi fundamental para a Igreja primitiva, pois criou um ambiente propício para o agir do Espírito Santo.
Quando a comunidade cristã ora em total harmonia, superando diferenças e trabalhando em conjunto por um propósito, ela se torna poderosa e capaz de experimentar milagres, crescimento e verdadeira transformação. Agora, explique para os seus alunos. Quando a igreja está unida, todos pensam e oram juntos pelo mesmo motivo. Essa harmonia faz com que Deus possa agir de maneira especial, porque todos querem a mesma coisa, fazer a vontade dele. Isso mostra que havia unidade e concordância na oração. Uma igreja cheia do Espírito Santo é unida. A harmonia entre os primeiros cristãos revela uma das características mais marcantes de uma comunidade conduzida pelo Espírito, a verdadeira união de propósito. Quando a igreja caminha em consenso, colocando de lado interesses pessoais em favor da missão maior, cresce a força espiritual e o testemunho se torna ainda mais impactante. Essa unidade não significa que todos pensam igual, mas que compartilham o mesmo coração em busca da vontade de Deus, criando um ambiente saudável para crescimento, cooperação e ação do Espírito Santo. Agora explique para os seus alunos. Quando a igreja está unida, todos trabalham juntos, se ajudam e buscam a mesma coisa: agradar a Deus. Isso agrada ao Senhor e faz com que a igreja seja forte e cheia do amor dele. Ela sabe respeitar as diferenças e entende que unidade não significa que todos são iguais. Na prática da vida cristã, a verdadeira unidade aparece quando a igreja reconhece e valoriza as diferenças de dons, histórias e personalidades entre seus membros. Ser unido não é apagar as particularidades de cada um, mas integrá-las de forma harmoniosa para cumprir a missão de Deus. Em vez de exigir uniformidade, a igreja cheia do Espírito aprende a celebrar a diversidade e a trabalhar em colaboração, mostrando ao mundo que é possível viver em paz e cooperação, mesmo com pensamentos, talentos e bagagens diferentes. Agora explique para os seus alunos. A igreja é formada por pessoas que pensam de jeitos diferentes, têm habilidades diferentes e vêm de histórias diferentes, mas todas são importantes para Deus. O mais bonito é que, mesmo assim, todos conseguem caminhar juntos com o mesmo objetivo. No meio da igreja, há crentes mais experientes e outros que ainda estão aprendendo. Há aqueles que são maduros na fé e há os que ainda estão amadurecendo na caminhada cristã. A convivência entre pessoas em diferentes estágios da fé enriquece a vida comunitária e fortalece a igreja. Aqueles que já têm mais maturidade podem servir de inspiração e apoio aos que estão começando, enquanto quem está aprendendo traz novas perspectivas e entusiasmo para o grupo. Agora explique para os seus alunos. Na igreja, uns já seguem Jesus há mais tempo e outros ainda estão descobrindo a fé. Todos são importantes e têm algo a aprender e a ensinar. O importante é caminharmos juntos, ajudando uns aos outros. Mas nada disso impede que a igreja se una em oração, buscando a Deus com o mesmo propósito. A diversidade presente na igreja, seja de experiências, maturidade ou histórias pessoais, não é obstáculo para a verdadeira unidade quando todos direcionam o coração para Deus. Pelo contrário, é justamente essa variedade de pessoas buscando a Deus juntas que torna a oração da igreja mais rica e poderosa. A comunhão em torno de um mesmo propósito, mesmo com diferenças, fortalece a fé coletiva e atrai a presença do Espírito, tornando a igreja um exemplo vivo de harmonia e cooperação em Cristo. Agora explique para os seus alunos. Mesmo que cada um seja diferente, quando todos se unem para orar pelo mesmo objetivo, Deus ouve e responde de forma especial. O importante é estarmos juntos, com o coração voltado para Deus. Aqui encerramos o subtópico sobre Orando em Unidade. Agora vamos iniciar o próximo. Orando fundamentada na Palavra de Deus. Subtópico 2.3. Ao orarem, os crentes citaram os Salmos capítulo 2, número 1 e 2. Que disseste pela boca de Davi, teu servo, por que bramaram as gentes e os povos pensaram coisas vãs?
Atos capítulo 4, versículo 25. A oração da igreja primitiva demonstra profundo conhecimento das Escrituras e confiança no agir soberano de Deus. Ao trazer à memória o Salmo de Davi, os primeiros cristãos reconhecem que a oposição que enfrentavam já havia sido prevista muito antes, mostrando que nada pegava Deus de surpresa. Eles entendem que as perseguições e resistências ao Evangelho são parte de um cenário maior, no qual a vontade divina prevalece sobre as intenções humanas. Essa referência bíblica reforça a postura de fé. Mesmo quando povos e autoridades se levantam contra o plano de Deus, sua palavra permanece firme e seus propósitos se cumprem. Agora, explique para os seus alunos. Quando os primeiros cristãos estavam passando por dificuldades, eles lembraram de palavras antigas da Bíblia que já falavam sobre momentos assim. Isso os ajudou a confiar que Deus sempre sabe de tudo e está no controle, mesmo quando há perseguição. Não basta orar. É preciso orar tomando por base a palavra de Deus. Orar fundamentado na palavra é orar crendo e afirmando as suas verdades. A oração eficaz nasce do alinhamento entre nossas palavras e as promessas já reveladas por Deus nas Escrituras. Quando buscamos na Bíblia o que Deus já declarou, nossa oração ganha força e certeza, pois não depende apenas dos nossos sentimentos ou desejos, mas repousa sobre a fidelidade do Senhor. Assim, invocamos aquilo que Ele já afirmou, renovando nossa confiança e tornando nosso diálogo com Deus mais profundo e seguro. Orar fundamentado na palavra transforma nossos pedidos, elevando-os àquilo que tem peso eterno e respaldo divino. Agora, explique para os seus alunos. Deus gosta quando usamos a própria Bíblia em nossas orações, porque mostra que confiamos no que Ele prometeu e sabemos que suas palavras são verdadeiras. Uma oração feita fora da palavra de Deus não terá nenhuma garantia de ser respondida, porque Ele vela pela sua palavra para a cumprir. Jeremias capítulo 1, versículo 12. No versículo 12, lemos o seguinte: E disse-me o Senhor, viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. O princípio por trás desse ensinamento revela a importância de basearmos nossas orações nas promessas e orientações já reveladas por Deus nas Escrituras. A fidelidade de Deus está diretamente ligada à sua palavra. Tudo o que Ele prometeu, Ele mesmo se compromete a vigiar e realizar no tempo certo. Quando oramos alinhados às verdades e orientações bíblicas, podemos orar com confiança, sabendo que Deus está atento para cumprir tudo o que disse. Por outro lado, orações que ignoram ou contradizem as Escrituras ficam sem fundamento espiritual, pois o próprio Deus se compromete apenas com aquilo que já declarou em sua palavra. Agora explique para os seus alunos. Deus sempre cumpre o que prometeu na Bíblia. Por isso, nossas orações devem estar de acordo com a palavra de Deus, pois é nela que Ele garante cumprir suas promessas. Orar do nosso jeito ou só pedindo o que queremos não tem a mesma força, porque Deus vela apenas pelo que Ele mesmo disse que faria. Não há dúvidas de que a falta de fundamentação bíblica pode estar por trás do fracasso na vida de oração. Quando as orações não estão ancoradas na verdade da palavra de Deus, tendem a se tornar frágeis, superficiais ou até mesmo desalinhadas da vontade divina. A ausência de uma base bíblica pode levar a pedidos sem propósito claro, dúvidas constantes e falta de confiança na resposta de Deus. Por outro lado, quando a oração parte do entendimento das Escrituras, adquire convicção, direção e poder, pois apoia-se nas promessas e princípios do próprio Deus. Assim, compreender a Bíblia profundamente é essencial para uma vida de oração consistente, eficaz e capaz de transformar realidades. Agora, explique para os seus alunos. Quando não conhecemos bem a Bíblia, nossas orações podem ficar sem sentido ou sem fé, e podemos acabar desanimando. Mas quando oramos baseados na palavra de Deus, sabemos o que pedir e acreditamos que Ele vai responder, porque estamos falando aquilo que Ele já prometeu. Aqui concluímos este tópico.
Agora vamos dar continuidade ao próximo. Uma igreja ousada no seu testemunho. Tópico 3. Ousadia para enfrentar oposição ao Evangelho. Subtópico 3.1. Os crentes oraram conscientes dos obstáculos que estavam enfrentando. Olha para suas ameaças. Versículo 29. Essa postura da igreja primitiva mostra maturidade e realismo espiritual. Eles não ignoraram os perigos, nem fingiram que as dificuldades não existiam. Pelo contrário, apresentaram a situação diante de Deus com honestidade, reconhecendo os desafios e pedindo apoio para enfrentá-los. Orar assim demonstra humildade, dependência total do Senhor e confiança de que, apesar das ameaças, Deus pode intervir, fortalecer e capacitar o seu povo para agir com ousadia e fidelidade. Agora explique para os seus alunos. Os primeiros cristãos sabiam que estavam em perigo, mas abriram o coração para Deus e contaram o problema em oração. Assim, mostraram que confiavam nele para protegê-los e dar coragem, mesmo com tantas ameaças. Já foi dito que uma igreja cheia do Espírito é uma igreja perseverante. Ela suporta a oposição e o sofrimento por causa do Evangelho. A perseverança diante das dificuldades não é resultado de força própria, mas da atuação do Espírito Santo na vida da igreja. Essa capacidade de resistir a críticas, perseguições ou injustiças revela o compromisso real com a missão de Cristo. Mesmo quando surgem obstáculos, ataques ou momentos de dor, a igreja firme no Espírito não recua, pois sabe que vale a pena enfrentar qualquer sacrifício para manter o Evangelho vivo. Essa resistência inspira outros e mostra, na prática, o poder de Deus agindo por meio de quem não desiste do chamado. Agora, explique para os seus alunos. Quando a igreja é guiada pelo Espírito, ela não desanima diante das dificuldades. Mesmo quando sofre ou enfrenta pessoas contrárias, continua firme servindo a Deus, mostrando que o amor por Jesus é maior do que qualquer sofrimento. Deve ser destacado ainda que uma igreja verdadeiramente bíblica sofrerá rejeição e oposição. E, na verdade, todos os que querem viver piamente em Cristo Jesus padecerão perseguições. Segundo Timóteo, capítulo 3, versículo 12. Acompanhe comigo no versículo 12. E também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Ao refletirmos sobre o caminho da verdadeira vida cristã, é essencial reconhecer que rejeição e oposição são experiências comuns para quem se dedica a viver segundo os princípios do Evangelho. O apóstolo Paulo, ao escrever a Timóteo, deixa claro que a fidelidade a Cristo inevitavelmente traz conflitos com o mundo. Isso não deve desanimar a igreja, mas servir de confirmação de que está trilhando o caminho certo. O sofrimento por causa da fé não é sinal de fracasso, mas uma marca de autenticidade e compromisso com Deus. Assim, a igreja entende que resistir à pressão do mundo faz parte do seu chamado e permanece firme, confiando na graça e no poder de Deus para enfrentar todas as adversidades. Agora explique para os seus alunos. Seguir Jesus de verdade nem sempre é fácil. Quando escolhemos fazer o que a Bíblia ensina, algumas pessoas podem não entender ou até rejeitar quem vive assim. Mas, mesmo assim, Deus nos fortalece e continua ao nosso lado. Uma igreja que procura se ajustar à agenda do Estado perdeu a sua autoridade espiritual e sua legitimidade bíblica. A tentativa de moldar a igreja conforme os interesses ou demandas do Estado resulta em um afastamento de sua verdadeira essência e missão. Ao priorizar valores políticos, sociais ou culturais em lugar da palavra de Deus, a igreja compromete sua autonomia espiritual e deixa de ser um referencial de verdade e justiça. A relevância da comunidade cristã não está em agradar às autoridades ou se adaptar a regimes terrenos, mas em permanecer fiel ao Evangelho, mesmo quando isso implica em oposição ou incompreensão. Só assim ela serve como luz do mundo e sal da terra, preservando a autoridade que deriva de Deus e a legitimidade que vem de viver segundo as Escrituras. Agora explique para os seus alunos.
Se a igreja começa a agir apenas para se encaixar ou agradar o governo e deixa de seguir aquilo que Deus ensinou, ela perde aquilo que a torna diferente e especial diante de Deus. O importante é manter-se fiel ao que a Bíblia diz, mesmo quando isso vai contra o que o Estado espera. Aqui concluímos o subtópico sobre ousadia para enfrentar oposição ao Evangelho. Agora vamos iniciar o próximo. Ousadia no exercício dos dons espirituais. Subtópico 3.2. O evangelista nos informa que, tendo eles orado, todos foram cheios do Espírito Santo. Atos capítulo 4, versículo 31. Acompanhe este detalhe no versículo 31. E tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Esse relato mostra que, quando a igreja se reúne em oração sincera e unida, há uma resposta poderosa de Deus. O enchimento do Espírito Santo não ficou restrito a um momento isolado do passado, mas é uma experiência contínua e disponível a todos os cristãos. Essa renovação espiritual fortaleceu cada pessoa ali presente, equipando a comunidade para agir com coragem e ousadia, mesmo perante situações difíceis. Isso nos ensina que a busca pela presença do Espírito Santo deve ser constante, pois é Ele quem capacita a igreja para cumprir sua missão com fidelidade e poder. Agora, explique para os seus alunos. Quando todos oraram juntos, Deus encheu cada pessoa com o Espírito Santo novamente. Isso mostra que sempre que buscamos a Deus em oração, Ele nos renova e dá forças para continuar anunciando Jesus. No ensino de Lucas, como em Paulo 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 12, Efésios, capítulo 5, versículo 18, o enchimento do Espírito está diretamente relacionado à prática dos dons espirituais na igreja cristã. A relação entre ser cheio do Espírito e o exercício dos dons espirituais é um princípio-chave tanto nos escritos de Lucas quanto de Paulo. Para Lucas, especialmente no livro de Atos, é evidente que o derramamento do Espírito Santo capacita os discípulos não apenas para testemunhar, mas também para operar sinais e dons que edificam a igreja. O enchimento do Espírito Santo vai além de uma experiência inicial, tornando-se uma capacitação contínua para o serviço e manifestação dos dons em meio à comunidade. Agora, explique para os seus alunos. Quando buscamos ser cheios do Espírito Santo, Deus nos dá dons especiais para servir aos outros. Esses dons não são apenas para nós, mas para ajudar toda a igreja a crescer e alcançar mais pessoas com o amor de Jesus. Não se trata, portanto, apenas do uso de uma frase de efeito. No livro de Atos dos Apóstolos, é o Espírito Santo quem dá o crescimento da igreja e opera milagres extraordinários, não somente por meio dos apóstolos, mas também pelos demais cristãos. O registro em Atos nos leva a perceber que a expansão e o impacto da igreja não são frutos de discursos empolgantes ou de habilidades humanas refinadas. O verdadeiro agente da transformação e do crescimento é o Espírito Santo, que atua livremente em toda a comunidade de fé. Além dos apóstolos, muitos outros receberam dons e foram usados para realizar sinais e maravilhas, mostrando que o agir de Deus é inclusivo e dinâmico. Isso reforça a importância de cada membro da igreja buscar sensibilidade e dependência constante do Espírito, pois ele pode operar por meio de qualquer pessoa disposta a servir, tornando o corpo de Cristo vivo, relevante e marcante em seu tempo. Agora, explique para os seus alunos. Os milagres e o crescimento da igreja na Bíblia não aconteceram só com os apóstolos. De verdade, o Espírito Santo usou pessoas comuns também. Isso prova que todo cristão pode ser usado por Deus quando está disponível para ele. Reação do Espírito de Deus entre eles que realiza essas obras. Atos 6, versículo 3 e 5. Atos 8, versículo 5 ao 7. Capítulo 13, versículo 9. Devemos, portanto, nos encher do Espírito Santo para que seus dons tragam edificação à igreja. A presença ativa do Espírito Santo é o que torna possível a manifestação dos dons e os sinais que edificam a igreja.
Não são os esforços humanos ou talentos individuais que produzem frutos duradouros, mas o agir livre do Espírito entre os cristãos. Por isso é fundamental buscar esse enchimento contínuo, abrindo espaço para que Deus opere de forma poderosa no meio da comunidade. Quando cada membro da igreja depende diariamente do Espírito e reconhece sua necessidade dele, os dons fluem de forma saudável, trazendo crescimento, unidade e fortalecimento para todo o corpo de Cristo. Agora explique para os seus alunos. Quem faz as coisas acontecerem na igreja é o Espírito Santo. Por isso, todos nós precisamos buscar a presença dele, pois só assim é possível ajudar os outros, crescer juntos e ver Deus agindo por meio dos dons que ele dá. Aqui encerramos o subtópico sobre ousadia no exercício dos dons espirituais. Agora vamos iniciar o próximo. Ousadia na exposição da palavra. Subtópico 3.3. As Escrituras dizem que, após a oração da igreja, todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Atos capítulo 4, versículo 31. Acompanhe comigo no versículo 31. E tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. O resultado da oração coletiva foi um novo revestimento do Espírito Santo em toda a comunidade, trazendo não apenas consolo ou coragem, mas uma ousadia renovada para compartilhar o Evangelho. Essa experiência demonstra que, quanto mais a igreja busca a Deus, mais ela é capacitada a falar com valentia, sem temor das consequências ou da oposição. Agora explique para os seus alunos. Quando a igreja se reuniu para orar, Deus respondeu enchendo todos novamente com o Espírito Santo. Isso fez com que cada um ficasse mais corajoso para falar de Jesus, sem medo nem vergonha. É interessante observarmos o uso da palavra ousadia nesse texto. Ela aparece, por exemplo, em Atos capítulo 4, versículo 13, para se referir à coragem de Pedro e João quando foram interrogados pelos anciãos e escribas. O destaque dado à ousadia revela um traço fundamental na vida dos primeiros discípulos. Essa palavra traduz a confiança e a coragem que Pedro e João demonstraram mesmo diante de autoridades que tinham poder para puni-los. O mais marcante é que, embora fossem pessoas simples e sem instrução formal, o comportamento deles surpreendeu os líderes religiosos porque suas palavras e atitudes refletiam a presença e o poder do Espírito Santo. Agora, explique para os seus alunos. Pedro e João não ficaram com medo dos líderes importantes quando foram questionados. Pelo contrário, falaram de Jesus com muita confiança, mostrando que o Espírito Santo pode dar coragem até para quem normalmente não teria tanta força. O cristão cheio do Espírito se torna corajoso em sua vida cristã. Ele prega a palavra de Deus com poder. A presença do Espírito Santo transforma até os mais tímidos em testemunhas ousadas e confiantes do Evangelho. Essa coragem não significa ausência de desafios ou medos, mas sim firmeza em obedecer a Deus apesar das dificuldades. O resultado é uma pregação marcada por autoridade, clareza e impacto, pois não depende somente da capacidade humana, mas do poder de Deus agindo por meio do cristão. Com o Espírito, a mensagem de Jesus chega aos corações com convicção, despertando fé e esperança onde antes havia dúvidas. Agora explique para os seus alunos. Quando deixamos o Espírito Santo guiar nossa vida, ganhamos coragem para falar de Jesus em qualquer lugar, na escola, com a família, entre amigos. A força para anunciar a palavra de Deus não é só nossa, é Ele quem nos capacita e nos dá segurança. Chegamos ao final de mais uma lição. Agora vamos para a conclusão. Nesta lição, vimos o que caracteriza de fato uma igreja pentecostal. Suas características se tornam visíveis e estão diretamente associadas à plenitude do Espírito Santo. A primeira igreja não foi perfeita, como o livro de Atos deixa bem claro. Contudo, suas limitações eram superadas por um viver diário sob a capacitação do Espírito Santo.
Se queremos de fato ser uma igreja relevante, devemos nos deixar encher do Espírito Santo. Nossa próxima lição será de número 5, com o tema Uma Igreja Cheia de Amor. Se você gostou do conteúdo, inscreva-se no nosso canal e ative as notificações para não perder as próximas lições. Tem dúvidas, elogios ou sugestões? Deixe nos comentários. Será um prazer responder você. Deus abençoe e até a próxima lição.